da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Fode, 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 Valeu, gente. Da Wonder. Coitado da Wonder. Dá o play no nosso single. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Como vocês podem ver, ele está bem bizarro. Estou aqui com o Fih Bortolotto e Chico Feliri. Hoje ela não fez o... Teu cu. Não, hoje ela tá animada. Hoje eu tô animada. Hoje ela eu tô tomou até gostando de vocês. injeção de B12. É verdade. Foi injeção de Funk Generation. De Funk Generation. E estamos aqui pra falar o quê? Estamos aqui primeiramente onde? É uma ótima pergunta. Obrigada, Onde? Felipe. Estamos aqui Onde a no gente canal Wonder Brasil. Então você pode ver a nossa roupa, nosso olhar, nosso sorrisa, né? Nossos dentes, vamos deixar aí. Exatamente. Meu Nossas ensaio. bochechas. Sou né? cavalo pra mostrar dente. Eita! Sou cavalo. Ai, eu parecia um personagem de Pantanal, hétero. Assim, eu tô Sou cavalo. O quê? Você é Cavalo? Tá pegando em mim os cavalos pra você alisar minha crina? Homens, é venenoso. Ai, Globo, se você quiser me chamar pra fazer um capataz, eu seria meio bom, Sério. assim. Já começou. Juninho, que tá encostando em mim, sou cavalo pra você montar. Gente, já teve Pelo funk. amor de Deus. Já teve. E 5 segundos de episódio. Apenas. Galera, Vamos alguém lá. não pegou a receita com o psiquiatra esse mês. esse Eu não vou episódio- apontar dedos. Esse mês eu não vou apontar Esse dedos, episódio vai mas ser um- deu a louca no caso. Bom, escândalo. Escândalo. Desculpa. Alguém percebeu que eu tô usando a Chico Modas? Ele hoje. roubou a minha Modas. roupa e eu vou processar ele. Chico Modas. A isso aqui, doutora tá? Adélia é minha advogada. Eu vou embora com ela. Bom, como eu havia dizendo... Como havia, Onde você tava, Mabê? Vamos lá. Como eu havia dizendo... como havia dizendo. Como eu havia dizendo, desidendos... A gente está no canal Wonder Brasil, no YouTube, youtube.com YouTube. Slash. Wonder Brasil, BRASEI. youtube.com/Wonder Brasil. É isso aí. E vê cuidado, porque tem vários podcasts lá. Entra no Caso Bizarro. Brincadeira. Nossa, tá tombando. Brincadeira. Tombando Tem a Maria coach. Bop, tombando a coach. Regina Volpato. Não, coach. Não, eu jamais tombaria Regina Volpe. Não, amamos Volpato. Regina Volpe. Regina Volpe. Regina Volpe, eu achei que fosse. Achei Regina íntimo. Volpe. Eu amo Regina e Maria Volpe. também, Maria Volpe. E Babu, que Carreira, participaram do episódio maravilhosas. nosso. Aqui do E o Caso nosso vai Bizarro. começar quando? Só pra eu me programar aqui. Oh! Gente, direitos trabalhistas, é greve. Trabalhistas É greve. pra trabalhistas A direitos. primeira grande greve dos podcasters em 2024. Começa aí. começa. 3 pessoas pararam de trabalhar. 3 pessoas. E bom, a gente tem episódios toda segunda e quarta, sempre às 3 da manhã. Os casos, no caso, na verdade, o episódio no YouTube é 10 da manhã, tá, gente? Então, A não é no horário chapa do tá capeta. frouxa hoje. Hoje tá complicado. Então é isso, são 2 episódios semanais, sempre às 3 horas da manhã. E no YouTube, às 10 da manhã, só segunda-feira. E quarta-feira, sempre no aplicativo Amazon Music exclusivo. Só pra quem é bonito. Ai, não consegui ver. Não é bonito. Eu Só os gostei. bonitos é um bom ouvem. marketing, Eu não sei, é eu uma não boa sei se campanha. não sei se a Amazon vai gostar. Né? Talvez não seja o melhor momento. Talvez a beleza esteja em você. Talvez a todos beleza nós. esteja interna, né? Seja Né? interna. Gente, acabou de começar o Só episódio. vai, só segue, amor. vai. Não para, não para. Segue. Se parar, piora. Acredita, Só vai. vai, acredita bonita e segue em frente. É isso. Agora a gente Vai tá no nosso fluxo, momento. que nem a gente menina do aprendeu que caso não dá. do mês passado. Estamos no nosso momento Jornal Bizarro, que é aquele momento ali que a gente vai resgatar as notícias antigas, algumas nem tão antigas assim, E qual porque que é essa é de 2017. E qual que é a notícia de hoje, Mabê? A notícia de hoje se chama Empresa japonesa usará drone para forçar funcionários que fazem horas extras a voltar para casa. A notícia da BBC, na data de 8 de dezembro de 2017. Uma empresa japonesa está planejando usar um drone para forçar os funcionários a deixarem seus escritórios, tocando música para eles. Caso eles permaneçam... Fode. Seu cu...
Tocando músicas pra eles, caso eles permaneçam pra trabalhar horas extras. Caso eles caso eles fiquem lá fazendo horas extras. O Japão vem tentando há anos reduzir as horas extras excessivas e os problemas de saúde, e até mesmo as mortes que elas podem causar. Realmente eles são bem conhecidos por respeitar os direitos trabalhistas. Os especialistas não ficaram impressionados, e alguns consideraram a ideia boba. Realmente boba, né? Do drone. Assim, a intenção é ótima. A intenção é a ideia. A execução, olha. É bem bobo. De acordo, eu contrataria um palhaço. Imagina, chega meia-noite. Eu contrataria nós 3 pra ficar lá falando. Claramente. Em 2 minutos eles iriam embora. De acordo com a mídia japonesa, a empresa de segurança e limpeza de escritórios Teisel desenvolverá... isso aqui não importa. Bom, então... O importante é que O importante é... O que é importante? Conta aí pra gente. É que você não fique trabalhando mais do que você pode. Trabalhador, você não precisa. Vamos começar aqui o caso de hoje. Depois de uma hora. Desculpa. Se chama Curiosidade Pode Matar Mais Que o Gato. Oi, Mabê, Chico e Fi. Primeiramente, agradeço a sua companhia desde a pandemia. Meus serviços domésticos renderam mais. E vamos pro meu relato. Ao contrário dos drones japoneses. Dos drones japoneses. Tá vendo? Meu não, da minha sogra. Minha sogra não perde um velório, pois ela é evangélica e gosta de levar uma palavra de consolo. Às vezes até canta louvores pra apoiar as famílias. Além de ser, muito curiosa, claro. Claro. Então assim, ela é muito legal, mas ela é também uma fofoqueira, né? Mas isso até não é ela aí... que tá dizendo, sou eu aqui. Bom, ela tem vários grupos de notícias da cidade no WhatsApp. E assim que ela ficar sabendo dos velórios, ela vai fazer uma visita. Ai, velho. Ela também relata que na capital as pessoas morrem e Essa não sim é uma velha de interior, Essa tá? é uma velha de interior. E na capital ela fica chateada, porque quando as pessoas morrem, não anunciam carro de som, né? Como no interior. E ela sente raiva, porque seria mais fácil para obter mais informações. Ela fica dependendo do WhatsApp, que é um centro de notícia falsa. Imagina a Ana Faria Lima passando um carro avisando que, sei lá... Morreu Dona Neuza aos 78 anos. Do bairro Vila Guilherme, sabe? Perfeito. Em uma noite, ela viu no grupo que havia acontecido uma briga entre pessoas de um mesmo grupo de ciganos e 3 vieram a falecer. Ai, mano. Observação, nos grupos dão muita informação errada. Aquele tal aumenta, mas não inventa, mas às vezes inventa sim. Por isso ela prefere o carro de som, então tem essa coisa também. Sim, o carro de som também traz uma credibilidade, né? Traz credibilidade. Sim. Um dia depois do acontecido, ela foi com uma sobrinha na rua fazer umas coisas e na volta elas pararam num semáforo. E do outro lado estava acontecendo um velório. Ela viu a placa da funerária e na mesma hora a sobrinha virou e falou: olha, tinha um velório, vamos lá. Gente, é realmente... É a Disneylândia dela. É a Disneylândia dela. Caralho. É o bingo Quando dela. essa mulher morrer, ela vai ficar tão feliz. Cara, vai tanta gente visitar, né? Porque Vai. ela foi tudo. Ela nem pensou 2 vezes e respondeu: vamos. Deixaram a moto um pouco... Ai, perfeito, elas estavam de moto. Só melhora. Só melhora. Deixaram a moto um pouco longe e ao entrarem, as pessoas que estavam no velório ficaram todas assustadas, olhando para elas desconfiadas. Nesse momento, os vizinhos fecharam as janelas das suas casas de forma quase cronometrada. Que isso? Elas comentaram entre si: que povo sem coração. Um velório acontecendo, em vez de homenagear a pessoa falecida, os vizinhos se escondem. Elas mal sabiam o que as aguardava. Meio desconfiadas, mas muito das curiosas entraram. Minha sogra sem graça pelas vestes da sobrinha, porque ela usava roupas bem curtas. Lá só tinha gente branca de olhos verdes, elas eram as únicas pardas ali. A sobrinha com o capacete na mão e o celular na outra, pois ela tem mania de filmar tudo. Gente, Sério. Nossa, Gente, você não chega num velório filmando. Diga por você. eu acho assim, ir a qualquer velório, tudo bem. Agora, se chegar filmando, gata, foi um pouco além, né? Eu tenho uma história de gente velório fotografando em velório, mas é bem pessoal, é bem minha. É bem minha. Foi você que fotografou. A minha tia falou assim: ai, primeiro, minha tia falou assim: ai, Felipe, sua mãe morreu tão bonita. Eu lembro de você falar isso. E aí, primeiro que quando eu fui ver minha mãe no caixão, ela tava com uma cara de brava, puta, que não queria ter morrido. Depois de um tempo, a gente voltou a falar sobre o assunto. Aí minha tia falou assim: a Wanda tava tão... Eu falei: que linda, tia. Minha mãe tava com uma cara de brava. De brava, minha mãe sempre teve cara de brava.
E aí minha tia falou assim, lógico que não, olha aqui, ela tava linda. Ela tinha tirado várias fotos da minha mãe, de vários ângulos diferentes. Gente. Dentro do caixão. E ela guarda. Não, mas tem contexto. Não, qual é o contexto? Qual o contexto? Pelo menos conhecia. Ah, não, tudo bem. Não é entrar filmando com uma live do TikTok mas no tirar uma velório que você não foto, conhece. não Não, é muito... Não, acho ok. Acho no contexto é alguém que você ama, é ok. Ah, tá Ai, bom. Não, e ela não sei. postou, sabe? Não. Porque ela não teve oportunidade, eu acho. Porque ela não tem Instagram, eu acho. Porque muito senão... complicado. Bom, o povo começou a olhar pra Imagina ela. um dump. Dump de janeiro. Quarta-feira. Dump de Ai, janeiro. que horror! Aí a 7ª foto. Ai. É alguém no... O povo começou a olhar pra elas fixamente. Minha sogra, para disfarçar, já foi puxando assunto com 2 mulheres ao lado. Morrendo de medo, perguntou: que velório é esse? Morrendo de medo. Quem pergunta isso? É velório de cigano, respondeu a moça. Gente, vamos lá. A sobrinha estava louca pra começar a filmar, mas a multidão não a deixava ver o caixão. Minha sogra, sabendo das notícias pelos grupos de zap, perguntou por que tinha apenas um caixão, já que 3 pessoas tinham morrido, né? A moça apontou para 2 pessoas sujas de sangue e disse que quem morreu foi o filho deles. Os 2 foram atingidos apenas de raspão. Nossa, que triste, porque eles não vão pro hospital, meu Deus, estão feridos, porque estão aqui velando o corpo. Aí a resposta da moça: cigano não vai ao hospital. Estamos velando aqui porque a família está sendo ameaçada, pois os assassinos juraram voltar para terminar o trabalho. Estamos todo mundo aqui armados até os dentes e saiba, todos aqui são suspeitos. Aí ela se ferrou. Nessa hora o cu trancou. A live foi pra 10 mil pessoas, né, nesse Nossa, momento. eu entraria nessa live. Ai, não era live, cara. Era só vídeo, cara. Nessa hora o pavor tomou conta da minha sogra. Ela olhou para um lado, não tinha saída, olhou para o outro, havia 10 homens bloqueando a saída. Desesperada, ela sugeriu: gente, chama a polícia. Gente, ela chega num lugar que ela não foi chamada. Ela não dá sabe o que tá opinião. acontecendo, ela dá opinião e ela quer. Gente, A famosa caça-sarna, assim. Ela não tinha Nossa, problema nenhum na vida nenhum, dela. Ela mas foi, ela E ela foi lá criou o atrás. maior problema do mundo. desesperada, ela sugeriu: gente, chama a polícia. A moça falou: polícia não se mete em briga de cigano. Bom, já eram quase 6 horas da tarde e suas pernas bambearam ao pensar que passariam a noite ali. Gente. A sobrinha ainda derrubou o celular, chamando a atenção de todos. Finalmente deram graças a Deus quando o homem entrou falando bem alto: abram espaço, vamos pro enterro. Profunda conhecedora de assuntos relacionados a velórios e enterros, minha sogra se pronunciou: mas o cemitério tá fechado, ele funciona até às 5:30 da tarde. Gente, juro por Deus. Gente, que pentelha, sério. Que inferno! Desculpa, eu dei seu sogro. Como estamos ameaçados, a gente pagou o cemitério pra irmos mais tarde. Recebeu como resposta. O caixão passou por elas e quando minha sogra viu, na mesma hora falou pra sobrinha pesquisar no Google seu valor. Gente, olha que Gente, fofo. é muito futriqueira. É muito A caça-treta. pesquisa apontou Gente. que o caixão custava R$22 mil. Como é que ela deu Google? Caixão caro, dourado? Caixão caro dourado. Tirou uma foto. Não sei, tá tudo muito esquisito. Não, também não... A análise do preço do caixão foi interrompida por um grito do pai da vítima. Todos são suspeitos. Se desconfiar de qualquer pessoa, mete bala. Meu Deus, que desespero. E elas lá, na boa. E elas lá, Vamos! uhul. Procissão, vamos todo mundo. Partiu o cemitério. Partiu o cemitério. O carro da funerária estava na frente, mas 2 carros atrás, e foi em um desses carros que colocaram o caixão. Minha sogra achou curiosa Entrou a no situação. carro com caixão. Minha sogra achou curiosa a situação e perguntou por que o caixão não ia no rabecão. Gente, essa moça também era o Google, né? O nome dela é Google. A moça respondeu: porque se meterem bala no carro da funerária vai dar tempo de todos fugirem ou reagirem. E não vamos ficar sem enterrar o rapaz. Ela virou pra sobrinha e sussurrou: vamos fingir ir no enterro, depois a gente vaza. Dito e feito, elas subiram na moto e meteram o pé. Até hoje, seu pescoço dói de ficar olhando pra trás com medo de alguém estar atrás dela. Pelo menos em velório, ela nunca mais vai, nem pagando. É uma lição, né? Gente, Gente, foi muito mais do que deveria, né? olha, Aham. Já devia ter virado as costas e vazado. merecia um apavoro. Um apavoro, não. Merecia aquele cara lá Não, foi pouco. Passou é pouco. Passou um apavoro Merecia pouco. mais. Gente, é o que você falou. Não, pra mim é perfeito o que você falou aqui. Tem gente que não tem nenhum problema acontecendo, mas a pessoa caça. Caça. Ela E vai essas atrás. pessoas lembram que elas falam assim: gente, mas eu só queria ajudar. Aham. Cara, quer ajudar? Fica na sua casa, se tranca no armário. Mas ó, desculpa, mas assim, tô brava com a sua sogra. Mas deu tudo certo. Estamos todos armados e bravos com a sua sogra.
Todos são suspeitos. Todos são suspeitos. Santo afogado. Oi, Mabê, Chico e Fi. Vocês não vão acreditar em quem escreveu essa história. Mentira. Quem você acha que você tá lendo? Não é pra ler. Não, não tô lendo. Quem mandou esse caso? É a maior estrela da história do caso bizarro de volta. Ai, não, pera. Indianara! Mentira, ela voltou! E ela solta essa bomba assim, ó. Indianara aqui. Sim, aquela Indianara. A da boneca! Aquela... Gente, Que felicidade. Aquela Indianara. Tipo, porque não tem... Indianara, você dispensa entrou pra isso. apresentações. Sério, Indianara, Bem-vinda você de mudou volta, a vida de muita Indianara. gente, viu? Muita. Acho que ela não tem noção Não. do tamanho que Indianara Do tanto tem. de serotonina que você injetou Gente, nas eu pessoas. nunca mais fui triste. Nunca mais. Quando eu tô triste, às vezes eu assisto o vídeo o corte. Aquele corte é muito bom. Muito bom. Meu pai quebrou a perna, bem Não, feio peraí. num Mas acidente. agora, Indianara... Não vamos O sarrafo tá lá em elevar o cima. O sarrafo sarrafo. tá em cima. Não pressiona Indianara. Tá bom, tá tá bom. bom, Não Indianara. encosta A no gente meu confia em anjo, você. não encosta no meu bom, anjo. Não, Indianara, desculpa, Vai. Indianara. Vai, Indianara. Meu pai quebrou a perna bem feio num acidente. Ativo que era, odiava ter que ficar de repouso. Ó, o Fih já... Eu falei, ativo que era... Vocês não viram, mas ele fez assim, ó. Que nem sabia, tal sabia. qual uma tênia, assim. Ele deu uma requebrada. mentira, Indianara, mano. Felipe... Tal qual uma Ainda bem que esse, Felipe- ainda bem que Felipe este podcast deseja é o pai de Anara. gravado O pai por de Anara. câmeras, O pai tem de Anara. imagens. O pai de Anara. Eu não Nossa, vi, eu não ele tive deu nenhuma um reação. Funk Generation aqui, ele deu uma não tive nenhuma rebolada. reação. Quando eu Os falei ativo bizarros, que era. eles vão atrás, eles vão ver que eu não Não, tive traz a nenhuma. É que nem a Vanessa Wolff. Recapitulamento. Sou ativo dela, faz oba, e mexe a teta, As pisca a tetas, teta, eu oba. amo. Teve que ficar na casa da minha avó, onde dividia o quarto com a minha tia. Deram pra ele a melhor cama, que era da minha tia. Coitada, né, tia? Você fudeu. Quem mandou? Certo dia, ele descobriu que embaixo da cama havia uma estátua de Santo Antônio amarrada de ponta cabeça. Coisa da minha tia pra caçar marido, deixando o santo de castigo. Eu adoro essa Ai, tradição. amo Gente, também. Eu essa adoro. tradição, ela é muito Você sequestra um creepy. santo. Você Ai, sequestra gente, um sério, santo. imagina Você que maltrata Põe ele de um ponta cabeça santo. e vai É. ficar aí. Você tortura um santo porque ele vai te dar um homem. Imagina que triste não ser do Brasil e não saber Não, essas gente, coisas. Não, é Sério. muito triste não ser do Brasil de verdade, cara. Certa noite, estavam todos no quarto conversando sobre coisas bizarras, um costume comum na minha família. Óbvio que a família Indianara é a família Caso Bizarro! lógico, A ela é família Aí eu quero bizarra. uma série da família Indianara. Quero. Keeping up with Janara. Que Indianaras. Daí, as luzes começaram a piscar. Meu Deus, aqui também piscou. Eita. luz. Indianara, não Meu traz Deus. pra Só da gente, não traz pra gente. Minha tia já engatou umas rezas, daí a luz parou de vez. Até a hora que decidiram ir dormir. As luzes, então, começaram a acender. Elas levantavam e apagavam, levantavam e apagavam. Davam uns minutos e acendiam de novo. Meu Deus. Quando estavam quase dormindo, começava de novo. Meu pai disse ser culpa do Santo Antônio amarrado debaixo da cama. Consternada, minha tia tirou o santo de lá e o levou até a lavanderia da casa, afogando-o num tanque! Que isso? É isso, em vez de soltar o santo, ela foi Ela lá e torturou matou mais o santo. Tá vendo? Gente, ela matou o santo... Gente, isso é assustador? É assustador. Na cabeça dela, isso resolveria. Claro. Não resolveu. O clima pesado dos assuntos, a casa de madeira rangendo, minha tia que era do terreiro, minha prima católica, meu pai protestante, tudo no mesmo quarto. É maravilhoso! Um família de anão, Indianara um viado e uma é a travesti ONU. entrou num bar. É a tipo ONU, né? isso, Tem um é a representante ONU, de cada de coisa. tudo. Ai, Janara, sério. O show de luzes foi assustando eles cada vez mais. Detalhe, todos ali eram adultos. Minha tia acima dos 40, meu pai acima dos 30. De criança, só minha priminha, que avessa tudo, dormia tranquilamente. Na paz. Quando estavam a ponto de pedir socorro pra minha avó, sim, um bando de marmanjo, meu pai não se aguentou e começou a rir. O que havia acontecido era que, irritado pela história do santo, ele, que dizia não ter tido ajuda, mas que estava de cama, mexeu no interruptor à tarde enquanto ninguém estava e ninguém estava olhando.
puxou um fio e colocou um interruptor novo do lado da parede onde ficava a cama da tia em que ele dormia. Obviamente, meu avô deve ter ajudado ele nisso. Para completar seu plano diabólico, ele mesmo trouxe os assuntos pesados para assustar elas Olha. e as torturar por horas a fio. Mas o que motivou a confessar? O medo da minha avó, que se fosse acordada no meio da noite, acabaria com a raça deles. A avó Indianara é maravilhosa. A avó de Anara é perfeita. A avó de Anara. A avó de Anara, avó de Anara, muito bom. Perfeito. No fim, de inocente na história ficou o santo, que depois foi resgatado pela minha avó, que ficou abismada com desrespeito quando encontrou E o no santo, tanque coitado, afogado, amarrado. Gente do céu, vamos traçar, assim, algumas coisas que a gente precisa falar sobre esse episódio. Vai. A gente tá falando aqui de um pai, um homem de família, que machucou o pé e tudo que ele tinha que fazer era descansar. Mas ele arquitetou um plano com o próprio pai, ou o pai da... É o episódio do caça-treta, né? É o episódio das pessoas que podia não ter acontecido nada. Elas foram lá e criaram Elas criaram os casos bizarros. Elas cavaram uma furada gigantesca e se meteram dentro. Tem gente que caça seu próprio caso bizarro, né? E ele ficou irritado com o santo sendo torturado. O que ele fez pra poder, né, tipo, resolver isso? Torturou as próprias irmãs. E aí as irmãs Entendeu? foram o quê? E fizeram o quê? Torturaram mais o santo. mataram. Essa família inteira é maravilhosa. Gente, eu acho que assim, uma essa família que ela inteira é vai maravilhosa. Ela da rende. tortura, né? Indianara, família... fica também aí, ó. Ó, e assim, Fica de vamos olho. combinar? Orelha em A pé. história é tão boa quanto tem Indianara. Orelha em pé. Tipo assim, é uma família de respeito. É uma muito família de bom, cara. Uma família de respeito. respeito. Não, e é Indianara, meio obrigada por Indianara tudo. verso, né? Porque primeiro veio ela, agora vai a família, na próxima Eu Exatamente. acho que tem que ter um... Os personagens. um spin-off. É, a gente tem que criar uma... Indianara verso. Casos acho que é indianaras. Indianara, você Indianara, me adiciona no Instagram. Por favor, eu quero muito ser seu amigo. Ela é tudo. Ela eu é. tenho ela. Você tem? Ela segue a gente. Mentira! Tenho, ela segue nós. E não só. E cuidado, viu, que tem duas indianaras que é fã do podcast. Tem uma que. Tem a fake, Tem uma que ela fala, não sou indianara do episódio. Tem outra que mas fala. sou que indianara. e no nosso grupo lá do Telegram, a indianara participa. Ai, eu quero muito, me Vou te bota! colocar. É que eu não tenho Telegram. Eu também não. Eu acho coisa de hétero. Ai, mas é tão perfeito o caso bizarro do Telegram, você vai amar. Eu entro, vai ser Vamos meu primeiro entrar, grupo vamos de entrar. Telegram. A gente vai entrar no Eu tô Telegram. lá todo dia. Ah, tá. O Fabão sempre manda uns áudios bizarros lá. A gente vai, vamos fazer isso acontecer. Maravilhoso. E pra quem quiser saber o link, eu não posto, não deixo sempre, tá, gente? Ele é um caso... Ele é um chat secreto, mas que não é tão secreto assim. De vez em quando eu vou lá e posto nos stories, no caso bizarro. Só pedir que eu posto nos stories. Pra não deixar o link assim aberto pra qualquer um entrar. Vamos fazer um meet and greet com a Indianara! quero. Vamos. Tipo a Meet and Avril greet. Lavigne, assim, ela não vai encostar em ninguém, ela vai ficar num canto. Perfeito. Bora lá. Paralisia do sono e sexo com o diabo. Meu Deus do céu, gente. O caso que te... Oi, Mabê, Chico e Fi. Estava eu certo dia dormindo. Deitado de lado. Eu senti como se tivesse alguém fazendo movimentos de vai e vem. Ah, Gente, outro sexo. Outro. Realmente, sexo Todo mês agora vai ter um caso de sexo. Tá virando aqueles livros Sabrina, sabe? Que na capa tem um cara musculoso com uma mulher no Ai, braço. movimentos de vai e vem. Eu adorei, assim. É. Isso mesmo, movimentos de coito. Pra quem não Niki entendeu, eu abri movimentos os de olhos. coito. Niki eu abri os olhos, olhei em direção à coisa que estava em cima de mim e vejo uma face horrenda. Parecia o Darth Maul do Star Wars. Não sei quem é Darth Darth Maul é Maul. aquele que tem a cara pintada de preto com umas manchas vermelhas e chifre, tá, eu chifrinho não bem assisti. pequenininho. Eu É. não Mas se você quiser saber o que é, vai ter lá no Caso Underline Bizarro, que a gente vai colocar uma fotinha dele. Eu tô ligado quem é esse cara. Ele é muito escroto, assim. Porque ele É tem o mais essa... assustador da saga. É, tem esse cara. Um É demoninho, muito né? assustador. Eu não assisti a Star Wars quando eu nunca terminei de assistir todos, mas eu lembro da cara desse cara aí. Quando eu era, acho que eu é o tinha mais creepy medo. deles, é. né? Assim que fiz contato visual, senti como se eu tivesse sido nocauteada. Tentei gritar, mas não sei se o grito saiu. Não sei se foi na mesma hora, mas acordei com o barulho do interfone tocando, mas não consegui me mexer. Fiquei um bom tempo, não sei quanto. Com os olhos arregalados e com o coração parecendo uma britadeira, paralisada na cama. Até que consegui me mexer e pegar meu celular para ver as horas. Eram por volta de 23. Depois caí no sono de novo, graças ao meu remédio de dormir. Amém. Amém. Depois desse dia, como uma boa fã de Márcia Sensitiva, rezei o Salmo 66 por diversos dias seguidos. Salmo 66?
Não conheço Também nenhum. eu conheço só o 90. É o 90 que é famoso? Eu não que é o conheço irritado? nenhum. Eu não transo muito essas coisas de igreja, não. 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 Eu vou na igreja, inclusive na missa, e daí sabe quando todo mundo fala uma coisa ao mesmo tempo? Eu tomo um susto. que Você eu falo- vai na igreja? Conta mais pra gente sobre. Cara, eu fui bastante. Eu fiz um trabalho que envolvia igreja recentemente, nos últimos anos. E daí, às vezes o padre tá falando, daí todo mundo grita, ele está no meio de nós! E daí eu fico, ai meu Deus, o que tá acontecendo? É verdade. Eu também. Eu só sei o. Ele tá no meio de nós. Várias vezes eles falam amém. Eu falo amém o quê? Jesus tá no meio de mar. Não. Jesus mar? tá aqui. Do mar. Ele está no meio de nós, não é uma coisa assim? Eu não sei que a galera, todo mundo responde. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. É meio que um. É tipo um negocinho. Sim, é. Sabe da Taylor Swift? Sim, tipo um. Que. Como que chama isso? É isso aí. É grito isso aí. de fandom. É o grito do fandom. Do Chama de cristianismo. grito de fandom, chama. Depois desse dia, como uma boa fã de Marcia Sensitiva, rezei o Salmo 66 por diversos dias seguidos. Tá. Até hoje não sei se o interfone tocou mesmo, já que tinha me mudado recentemente e só a minha família sabia meu endereço. Perguntei como não quer nada se eles estariam na minha casa e não foram eles. Acabou, gosto muito do podcast, fico esperando ansiosamente as segundas e quartas para escutar os casos novos. Gente, a paralisia do sono. Foi é um uma negócio rapidinha, Foi né, uma com o demônio. rapidinha, foi uma Rapidinha com o rapidinha. Ai, meu Deus, Mas essa piada é ótima. acabou, Que... É melhor, falou. vai, é melhor que seja É melhor. rapidinho. Daí o demônio Aí, pediu desculpa, assim, foi meio Aí tocou o interfone, rápido. o Exato. demônio. Opa. Deixa eu Desculpa, sair daqui. é que você é gostosa demais, eu não me aguentei e foi embora. Ai, que horror. Horror, eu odeio Que horror. O quê? Ejaculação precoce? isso. É sim. Sim. Ela não falou o nome dela, mas pra você que mandou aí, espero que ele não volte mais, né? Que isso? Tá fingindo que tem empatia agora? Eu tenho super empatia. É muito esquisito Não, quando ele muito tenta esquisito ser quando ele fofo, finge né? ser uma pessoa. É meio- Aquela coisa dá meio, medo, tipo, assim, eu dá acho um que os humanos arrepio. agem assim. Deixa eu falar isso agora. Gente, eu me sinto um lixo. Eu saio daqui se sentindo um lixo, Você gente. imagina o Felipe abraçando alguém? Nunca. Nossa, Ah, que falso, eu abraço é um filme essa- de terror. Abraça Nunca essa- fez um carinho em mim. Nunca. E eu já pedi várias vezes. Falei, Felipe, por favor, me toca. Felipe, por Às vezes eu chegava à noite, se ele escutava o telefone, eu, Felipe, me toca. Me toca, Me toca, Felipe. me toca. Tá, chega. Assaltado ao som de podcast, caso bizarro. Então fica a dica aí pro Processinho vem aí, processinho vem aí. Fica ouvindo o caso bizarro na rua aí, a gangue da bike, ó. Para, não põe a culpa no caso bizarro. Oi, meu beijo, Chico e Fih, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, tenho 29 anos e moro em Curitiba. Esse caso aconteceu há alguns dias, mas tem uma participação tão forte do caso bizarro que eu tive que vir contar o mais rápido possível. Como bom viciado em podcast que sou, já sei de cabeça os dias que saem os episódios novos daqueles que eu acompanho. E como era uma segunda, é claro que eu já tinha baixado o episódio do caso bizarro pra ouvir. O episódio em questão era o hashtag 71, com a participação dos nossos GLS favoritos, Chico e Fih. Naquela manhã eu fui ao mercado e na volta coloquei o podcast pra ouvir no Bluetooth do carro, me desligando do mundo e entrando no modo ouvinte, que ri e conversa com vocês. Tal qual aquele meme How It Feels to Listen to Podcasts. Que é aquele cara... A foto da Sim, menina, a foto, não, né? eu amo. Ele sentado conversando com um freezer, né? um freezer Com de freezer. sorvete. Bom. É muito bom. E vai estar lá no caso Underline Bizarro, se você quiser ver. Eu moro em casa e meu portão é daqueles de correr, mas não é eletrônico. Então, cada vez que alguém vai entrar com um carro, tem que estacionar na frente de casa, sair do carro, abrir o portão, voltar pro carro, entrar na garagem, descer do carro, fechar o portão. Isso aí você estará em segurança. É demoradinho. Eu moro em um bairro residencial relativamente seguro, mas de vez em quando acontece alguma ocorrência. Naquela fatídica manhã, após voltar do mercado, estacionei o carro na frente da garagem para abrir o portão. Eu estava tão distraído ouvindo o caso bizarro que eu não vi o momento que um homem se aproximou de mim e já chegou encostando a arma e mandando eu sair do carro. Era o Chico. Eu, que não sou louco, obedeci e fiquei ali parado observando enquanto ele saía vazado com meu carro, minhas compras e a Mabê falando mal do Ai, ouvindo a gente! Ai, tomara que ele tenha odiado tanto Ai, que ele gente, abandonou o carro na esquina Tanto que seguinte. ele vai se vingar da gente. Ele vai vir atrás. Gente, atrás. eu dei risada do menino É sendo a saltado. Rua desculpa. Wizard, número... Ah, muito bom, muito bom. O que o assaltante não sabia é que o carro era equipado com um corta-combustível, um dispositivo conectado com o circuito de alimentação do veículo, que funciona mais ou menos assim. Toda vez que você liga o carro, é preciso apertar um botão que fica escondido no painel ou o carro para de funcionar pouco tempo depois.
Gente. Tecnologia. Tá. Um corta-combustível. Tá bom. Eu sempre... Tá bom. Eu gostei então tá, dela né? aprovando a evolução tecnológica. Ok, por mim tá ok. Tá aprovado. Por mim tá ok. Eu sempre preparado pro pior, tinha desligado o carro antes de estacionar na frente da casa. Ou seja, assim que o assaltante ligou e saiu sem desarmar o dispositivo, logo o carro pararia de funcionar. Corri pra dentro de casa, liguei pra polícia e avisei meus pais do que tinha acontecido. Poucas horas depois, uma viatura para na frente do meu portão e um policial avisou que tinha localizado o carro em um bairro próximo. Com a Mabê falando. Como eu me falando, uma menina de cabelo azul falando. Eu pensava que eles iam levar o carro pro pátio e iam chamar o CSI pra fazer uma perícia e identificar as impressões digitais do sujeito que me assaltou. Mas o policial disse rindo que eu podia ir buscar o carro, que eles não iam investigar porque o carro tava inteiro. Ai, que fofo. Ai, que tadinho. Ele achando que Ele super jurou. funciona, Ai, né? jurou. Jurou. Depois que fui buscar o carro, percebi que o ladrão tinha levado 2 coisas. Meu celular, que estava no painel, e uma Coca 2 litros que eu tinha comprado no mercado naquela manhã. Ai, tadinho, ele só queria uma coquinha. Ai, um celularzinho. Acho que no final das contas, tudo deu certo. Não aconteceu nada de ruim comigo, recuperei o caso e o assaltante ainda foi ouvindo o caso bizarro até o carro parar de funcionar. Será que ele gostou da divulgação? Ai, será que ele tá é ouvindo um a ouvinte a gente? mais? Será? E agora ele descobriu o truque do corta-combustível. Do corta-combustível. Até hoje ele não sabia. Ai, não Até hoje ele tava sabia. achando Ele viciou que... no caso bizarro. Ai, Se você põe for um assaltante, pouquinho. manda mensagem pra gente. A gente não Só pro manda pra fim. polícia. Eu não tenho carro, então... Eu também não. Você pode se apresentar como eu sou o Coquinha. A Mabê tem carro. Para. A Mabê tem carro. Não tem E o corta-combustível. Chico falou o endereço do lugar. Avenida Henrique Schaumann, número 1100. Como ele já falou uns 50 endereços 50 diferentes aqui. Enfim, quero agradecer a existência do Modos e do Caso Bizarro. Escuto os dois desde o comecinho. Vocês já me tiraram diversas emoções diferentes. Mabê, eu não sei se você vai lembrar de mim. Inclusive um susto de assalto. Não sei se você vai lembrar de mim, mas quando vocês vieram divulgar o livro do Modos em Curitiba, a gente tirou uma foto. E eu comentei que vocês tinham me inspirado a fazer o meu próprio podcast de True Crime. Você até comentou na foto que eu marquei vocês. Quero dizer que hoje o Clube dos Detetives, o meu podcast, chegou em 500 mil de plays. 500 mil Caralho, plays. incrível! Uau! E comecei a fazer pós em criminologia. E é claro que você e a Carol têm uma grande influência nisso. Que foda! Viu? E você vai prender o Coquinha. Você deu alguma coisa pra ele, daí você tirou alguma coisa dele. Não Justo. tirei, tadinho. Foi. Não, porque ele tava distraído por sua causa, Foi Mabê. sim, culpa sua. Não, É culpa da Mabê. Ai, Rodolfo, eu adorei isso. Não, Você adorei vai essa receber o história. processinho na sua Rodolfo, casa. Fiquei triste pela sua história, porque não foi uma coisa muito legal. Mas eu Mas fiquei tinha feliz. Não, seguro, deu tudo Rodolfo. certo, Tinha tá seguro, ótimo. Rodolfo. Certo. Se tivesse, tem seguro, tudo bem. Seguro, é. Ah, não, ele recuperou o carro também. Não, mas é Tudo que, certo, gente, foi só o susto. Roubou o celular, né? O celular, Muito né? bom. É. Mas enfim, E a o Coca importante também, é a né? integridade, que você tá bem fisicamente. Psicologicamente, a gente sabe que, né? Ah, mas E também virou ninguém história, tá, né? né? E virou É. história e veio pra cá. E veio pra cá. Amei, Rodolfo. O gato comeu o vizinho? Meu Deus do céu, Ponto gente, de mas interrogação. é Não, caso mas eu bizarro tô ou torcendo, pornográfico? não, eu tô torcendo pra que seja comer com os dentes. Tá bom. Olá, Mabê, Chico e Fih. Meu nome é Bárbara e atualmente eu moro nos Estados Unidos. Hoje, decidi contar pra vocês a história do gato que divido com outras vizinhas. Em 2022, começamos a reformar a casa em que moro atualmente e durante a reforma sempre apareciam 2 gatos no quintal. Um branquinho e um pretinho, tipo frajola. O quintal da minha casa fica na esquina e os gatos fizeram um vão embaixo da cerca por onde eles passam pra entrar. Nunca fui uma pessoa gateira. Assim como a Mabê, eu sou super alérgica e não consigo ficar em exposição prolongada com os bichanos. Mas como eles ficavam ali curtindo uma Mas eu brisa... sou gateira, tá deixando claro Não, que mas eu fico... ela... podre. só tem um Ela fica impedimento podre. físico. É, eu passo mal, morro, mas eu sou Sim. gateira. Mas como eles ficavam ali curtindo uma brisa no quintal sem incomodar ninguém, a gente deixava. Sempre achamos que os gatos pertenciam à casa de trás, de uma vizinha mega problemática. Já rolou até denúncia e processo. Então, para não ter mais nenhum tipo de problema, não mexíamos com os gatos. O tempo foi passando e os gatos começaram a adoecer. A ficar magros que dava para ver os ossos e com feridas que subiam da ponta do nariz Ai, até que os dó. olhos. Ai, tadinhos. Nesse ponto, eu taquei o foda-se e comecei a alimentar os gatinhos na calçada de casa. Não ia deixar os coitados naquele estado. Boa, boa. Perfeito. Uma noite, enquanto os alimentava, a senhora que mora no convento da frente de casa, sim, na frente da minha casa tem um convento em que moram 2 senhoras bem de idade. Uma freira e sua amiga cuidadora. Essa amiga se aproximou e disse: "Você tá cuidando dos gatos agora? Que bom!
A história deles é muito triste. Eu concordei e disse que lamentava que a vizinha fosse tão negligente com os bichos. Até que ela soltou. Mas você não tá sabendo? A dona desses gatos morreu, mas só acharam o corpo dela depois de 2 semanas. Eles ficaram trancadas com ela esse tempo todo. Até por isso estão com essas feridas no nariz. Devem ter pego algum fungo do cadáver. Meu Deus do Devem ter céu. ficado com fome e comido o corpo. Acho que fugiram quando abriram pra retirar o corpo. Gente, acho que eles comeram. E eu amo que é uma freira que dá essa freira, notícia. Foi a É que uma invadia. freira Era que a dá mulher uma que invadia notícia. Era a mulher que invadia os velórios. Ela se cheio dos converteu e ela achismos. virou freira. É. Eu fiquei apavorada e passei várias noites sem dormir preocupada com os gatos. Acionei até o grupo de resgate. Mas como boa pesquisadora, entre parênteses, fofoqueira, decidi investigar a história. E pasme, a velha tinha lançado a maior fake news de gato. Os gatos eram mesmo da vizinha da casa de trás e ninguém no quarteirão tinha morrido nos últimos tempos. Até hoje eu não sei de onde essa mulher tirou essa fanfic. Eu amo freira mentirosa. Gente, sério. Do nada que Freira, comeu a freira pessoa. fanfiqueira. Fanfiqueira. Freira Era fanfiqueira. o motorista do episódio passado. Falando Total. da Ivete Sangalo comendo bebê. Eu perguntei e ela disse que alguém da escolinha que fica embaixo do convento disse isso pra ela. Adoro. Alguém da escolinha, uma A criança, freira ainda e ela acreditou na bota- criança. Bota a culpa na escolinha. Depois disso, criou-se uma força-tarefa no quarteirão para cuidar dos gatinhos. Atualmente, a gatinha branca se converteu e vive no convento. Ai, que Eu linda! amo que ela se Imagina converteu. ela com uma roupinha de freira, uma freirinha, gatinha, assim. Vivendo com a velha mentirosa. E o gatinho pretinho foi acolhido por outra vizinha, mas intercala entre a minha casa e a casa de uma terceira vizinha. A dona original nunca contestou os gatos e ainda adotou um terceiro, que também quase morreu por negligência. Acho que o caso bizarro é como alguém deixa essa mulher adotar bicho. E foi nessa que eu passei a dividir um gato que não é meu, mas vive na minha casa enquanto eu vivo à base de antialérgico. Ai, que Mabê. fofo. Sou eu. PS. Outro dia, minha amiga velha fanfiqueira enviou uma mensagem perguntando se eu queria a casinha que ela mandou fazer pros gatos. Um caixote verde com uma cruz enorme pregada em cima. Parece um caixão de pet, coisa mais medonha. Envio em anexo a foto da casinha e uma foto do meu pequenininho, Ah, que deixa eu além ver. de vários lares agora também é bilíngue. Nessa casa falamos português. Ai, gente, ele é lindo. Ah, ele é muito lindo, demais, ele é muito gente. elegante, Nossa, ele é tem uma muito mancha elegante. branca no Ai, pescoço. e as patinhas dele, ele tem luvinha. Uma dele Não, tem e o luvinhas olhinho dele, olha, brancas. puxadinho. Ele é muito chique. Ai, eu roubaria muito. Ai, E a vamos ver o casinha? caixão? Nossa Ai, a caixinha é Senhora. horrorosa! Gente, o caixão é um Horrorosa. caixão. É um caixãozinho Horrorosa. verde, musgo, com uma cruz. Imagina uma freirinha te entregando isso. Nossa. Meio creepy. Depois de falar que o gato comeu a cabeça, a cara da vizinha. Gente, E tava como cheia pode? de fungo de cadáver. Nossa, adoro o caso bizarro, me divirto horrores, mas parei de ouvir na academia porque tenho crise de riso e me desconcentro. Beijo. Um grande caso, né? Isso aí todo mundo fala, Eu né? adorei. Mas sabe o que eu gostei? Que ele não tem mais um machucadinho. E ele parece bem gordinho. Ele parece estar bem saudável, né? Ele tá bem cuidado. saudávelzinho. É um baita gatão. Ai, que lindo, gente. Amo, amo. Você arrasou, Bárbara, cuidando do E gatinho. realmente, esse cachorro aí pode ficar para as outras pessoas. Eu gente. teria na minha casa? Teria. Teria. Eu A não tenho cara do gato, mas Chico. eu teria super, eu penduraria na parede. Imagina a pachorra entrando nesse Ai, ela ia destruir em tão pouco tempo. E se você quiser ver como é, gente, vai lá no Instagram, Caso Underline Bizarro, que o caixão estará lá. A Ema adormecida. Oi, Mabê Chiquifi. Vim aqui pra contar o meu relato de show mais bizarro. Em 2010 ia ter um show da Fresno e NX0 aqui em BH. E eu e minha prima já ficamos animadas com a possibilidade de ir. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e passava muito mal por conta disso. Um dia antes eu comecei a ter febre de tanta ansiedade. Até aí tudo bem. Gente, Eu entendo. muito, né? Uma febre de Ansioso. ansiedade. Ou melhor, mais ou menos bem. Eu morava em uma cidade vizinha de BH. Minha mãe arrumou a minha mochila com alguns remédios pra febre e eu fui. Cheguei na casa da minha tia, horas antes do show, e ela viu que eu ainda tava com febre. Me deu o remédio que tava na minha bolsa e fui eu inteira de preto pro show. Eu não lembro de um segundo desse dia, só sei o que minha prima me contou. Ela me disse que eu caía no chão várias vezes, falava coisas desconexas e que eu chorava muito.
Ela achou que era emoção pelo show em si. Você E no show da continuamos lá. Madonna. Eu nos shows da Madonna. Muitas lágrimas e faixinhas de glitter na testa depois. O show acabou. Saímos e vírus. Vírus. Ó o vídeo do YouTube crescendo e crescendo. Felipe Bortolotto lê. Pior que eu dou material pra eles. Eu dou Felipe material pra Bortolotto eles. finge que sabe ler. É a minha 37 horas. 100% minha. Ali é Michelle, né? Gente, ali é Michelle não sabe Esse ler. meme É da minha o meme da que eu Lia mais Michele. gosto. A Mabê fala muito isso de bom. todas as coisas que ela gosta. É verdade, Literalmente a é coisa que eu verdade. mais gosto. Mas Ela sabe que eu gosta amo? muito nunca de é muita literalmente. coisa. E nunca literalmente. E eu nem gosto de você. E literalmente, eu sou a pessoa que ela mais gosta. Saímos e vimos várias chamadas no celular tijolão da minha prima, dos pais dela. Achamos eles na saída e eles vieram me perguntar como eu tava, se eu tava sentindo alguma coisa e eu lá brisando. Acontece que o, entre aspas, remédio de febre que minha mãe me arrumou na minha mochila era um belo Rivotril. Caralho. Eu tomei 40 Nossa, gotas de Rivotril antes de ir. Meu Deus. Que Ai, que perfeito, isso? gente, sério. Depois que eu cheguei na casa da minha tia, eu dormi por uns 2 dias direto e minha mãe se sentindo super culpada por ter me dopado. Gente, que perigo. E foi esse meu caso. Adoro vocês e sou fã do caso desde o Modus. Fico indo pro trabalho, ouvindo. E esses dias uma idosinha veio me perguntar se eu tava passando mal de tanto que eu tava rindo. E aí você falou, não, eu tomei Rivotril. Ai, meu, eu já dopei uma amiga minha. Com... Claro, normal. Uma frase tranquila de se falar. Ai, super sem querer. Sem querer, né? Com topiramato? Não, qual que é o nome daquele remédio que é tipo morfina? Não sei qual que é. É tipo um remédio... Mas o Felipe, ele era assim. Uma vez a Jéssica tava com dor nas costas. E ele... Não acho que não era a Jéssica, não. Era Thalita, sei lá. E ele pegou e falou assim, toma isso aqui. E era tipo um remédio mega forte. Era o mesmo. Desculpa, Bárbara. Te amo. Bom, terminamos o caso. E vamos agora pro momento de indicações. Indicações. Agora o Chico Hoje eu vou começa ser aqui no burra, último sabia? Vou ser bem burra e vou indicar um perfil de Instagram. Coisa que eu nunca indiquei. Olha, É. que burro. E hoje eu vou indicar um livro. Chama, é isso, vamos inverter os papéis. A Bíblia E eu Sagrada. tô de calcinha embaixo da minha bermuda. Chama Corey Infinite. Corey é C-O-R-Y. Y faz parte da minha persona burra. Infinite é I-N de navio, F de faca, I-N-I-T-E. É uma gay esquisita dos Estados Unidos que faz umas roupas só. Isso, por exemplo, que eu tô mostrando pra eles é um macacão só de tecla de teclado. Isso aqui é uma jaqueta feita com 500 colheres. Nossa, tudo. Ai, é perfeito. Eu vi essa jaqueta com as colheres. Inclusive, tem uma menina que ela vai fazer pra mim, ela é tipo estudante de moda. Ela vai fazer pra mim uma bolsa só de teclas do teclado. Ah, eu acho que eu sei qual é. Ela é perfeita, né? Uma que a Malu Borges comprou. Eu não sei se a Malu Borges comprou. Acho que a GK tinha comprado uma bolsa com ela. Aí eu mandei mensagem pra ela. Só que ela falou, tipo, que só quando tiver, né, os itens e tal. Já tem uns meses aí, acho que ainda não rolou. Nossa. Mas enfim. vem Só aí. roupas muito esquisitas e maravilhosas. E eu E ele é amo. esquisita e maravilhosa, assim. É uma bicha Eu de amo. 2 metros, magrela, que faz as roupas mais surreais. E, olha, eu usaria tudo, olha isso. É muito É legal. um casacão com unicórnio, meio de tapeçaria. Perfeito. É tudo Nossa, muito... muito bom, muito legal. É roupa caso bizarro, assim. E, gente, não entendi o arroba que ele falou. Não entendi que se você citou. Vai no caso, underline bizarro. Está tudo lá no feed. Coisas citadas e Está embaixo tudo tá tudo lá no feed. Tudo lá no feed. Eu vou indicar, gente, o seguinte. Isso é uma coisa do xadrez verbal que uma jornalista especializada na história da Índia indicou um livro que se chama Os Indianos, da Florência Costa. Faz parte de acho que, não sei se é uma edição, mas é isso mesmo, que chama Coleção Povos e Civilizações. Era só ler no livro que tava, tá bom? Era só ler. Então tem assim, os americanos, os chineses, os espanhóis, os franceses. Por que que eu quis ler os indianos? Porque eu percebi que eu não conheço tanto da história da Índia. E ultimamente eu tenho me interessado, assim, por exemplo, eu não sabia, mas tem uns lugares lá na Índia que parecem um pouco Minas Gerais. Porque tem lá, tipo, uma praça Pedro Álvares Cabral, sabe? Tem uns negócios assim.
Porque teve... A Índia parece Minas Gerais. Porque teve... Não, tem umas... Não, eu gostei. Tem uns pedaços, então eu achei interessante, queria pesquisar mais e tal. E eu tô lendo esse livro e eu tô achando muito interessante. Até porque, gente, o Taj Mahal, ele foi construído como homenagem à mulher dele. Era um túmulo, né? Era um túmulo. E aí, tipo, a bichinha viajou... E assim, foi a única que ele amou. Ele teve, tipo, umas 7 mulheres na vida, mas ela foi a única que ele casou por amor. E aí ele ficou em depressão. E aí um dia alguém chegou pra ele, né? Que é um nome muito famoso que eu não lembro. E aí um dia chegou pra ele e falou assim: ô Givanildo. Príncipe Shah Jahan. Príncipe Shah Jahan. Porque tem a música do Jorge Benjor. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa de um Mahal. Claro. E aí o Shah Jahan... Aí alguém chegou um dia pra ele e falou assim: ô filho, acorda pra vida. Você tem que ajudar o povo. Não dá mais você ficar sofrendo por amor. Aí ele falou: então tá bom. Então vou fazer um negocinho aqui pra ela, né? Pra homenagear ela. E ele fez o Taj Mahal. Vou fazer um puxadinho aqui pra homenagear ela. E Taj Mahal, gente, um dos monumentos mais bonitos. Taj Mahal. E é, assim, lindíssimo. E o que é muito interessante do Taj Mahal... Taj Mahal. Que tem... Ai, gente, como que fala? Coisas de rezar. Minarete. Mesquitas. Sim, porque ele mesmo tem esses minaretes de mesquita ao redor, né? E as mesquitas são iguais. Só que só tem uma mesquita que você consegue rezar olhando pra Meca. Só que como ele queria, tipo assim, que fosse tudo perfeito, que eles contrataram... Ele contratou os melhores arquitetos e tal, ele queria que fosse tudo assim igual. Então tem uma mesquita que ela não dá pra, tipo, rezar lá, porque ela não tá voltada pra Meca. Mas porque tinha uma mesquita do lado direito, eles também fizeram do lado esquerdo. Só pra ser simétrico. Só pra ser simétrico. Ele era virginiano. Tipo assim, absurdamente lindo. Enfim, fiquem com esse aprendizado. Livros indianos, Florência Costa. E quem sugeriu foi a jornalista do Xadrez Verbal, que eu esqueci o nome, perdão. Mas acho que é Júlia Albuquerque. Talvez seja isso, talvez eu tenha inventado esse nome. Então, Júlia, obrigada. Ia ser maravilhoso se você tivesse inventado e essa pessoa nunca existiu. Essa pessoa nunca existiu. Você assistiu alguma série, algum clipe? Um álbum de funk que ninguém conheça. Já que você tá funkeira. Você tem uns cantores aí que você fala que eu nunca vi na vida. Todos. No caso. Tá, deixa eu abrir aqui meu... tá bom, já sei o que indicar então. Tá, e eu vou continuar seguindo aqui meu personagem de só indicar músicas e artistas. E assim, nada desconhecido, mas foi um trabalho assim, um dos meus álbuns favoritos do ano, com certeza. Que é o da Duda Beat, o Tara e Tal. Ai, é muito bom esse álbum. Muito bom, assim, ela... Recente assim, né? Foi esse ano. Ela conseguiu chegar naquele momento do terceiro álbum do artista e ela conseguiu superar todas as coisas que ela entregou até agora. Pra mim, é um álbum redondinho, dá pra ouvir do começo ao fim, sem cansar, sem pular música, sem nenhum skip. Pra mim, é um dos álbuns pop brasileiros, assim, mais coesos e incríveis desse ano. Então, e o trabalho artístico tá muito lindo, o trabalho visual que ele fez. Ela é uma artista que se preocupa muito com a parte visual da carreira. Então, tanto a capa quanto os visuais, os visualizers no YouTube. E a produção do disco tá belíssima, muita referência tem muito referência eletrônica, referência da terra da Dua Lipa, eu ia falar, da Duda Beat. E é isso, é um álbum muito bom, muito gostoso de ouvir. Ouçam Duda Beat, ouçam bastante artistas nacionais que a gente tá... o pop nacional tá bem servido, viu? Tá bem servido. Olha, a gay tá positiva hoje, né? Tô, querida. A gay tá com alma. A gente vai terminar lá no auge. Lá no auge da gay. E pra seguir o Felipe Bortolotto, é só ir no Fiborto, @Fiborto. E o Chico Felice aí no Henrique Chalmo, número 1111, apartamento. Cobertura. Toca lá que eu tô lá. É perfeito. Ou Chico Felice com 2 T's e I no final, em todas as redes sociais. O meu Twitter é @Bortolouca. Tá, perfeito, é importante saber. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o mês que já teve melhor. Gostar! Janara, traz seu pai aqui pra ele dar uma liçãozinha. Vamos entrevistar a família inteira da Janara aqui, vamos. ó. Ai, não, perfeito. Janara, traga sua família. Até o próximo episódio. Adeus.
Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.